Parece frase pronta de pregador, né? Parece clichê, assim, a gente vir subir aqui e falar que é com muito temor no nosso coração que a gente está aqui, mas de todo o coração é verdade, amém, igreja? Não é por nós e de forma nenhuma, em nenhum sonho meu, algum dia imaginei que eu estaria podendo trazer uma palavra da parte de Deus para uma igreja tão linda e tão abençoada como nós, amém? Como vocês. Então, é realmente com muito temor no coração, mas com muita alegria, porque esse tempo de aviva, esses dias, né, em que a gente sempre separa para estar aqui retirados. Eu achei engraçado, na sexta-feira, um colega de trabalho me mandou uma mensagem depois que eu já tinha saído do trabalho. E aí ele falou assim: olha, eu preciso pegar um negócio com você no fim de semana, na quarta-feira de manhãzinha eu tenho que levar lá para a agência. E aí eu falei: olha, eu estou até aqui de coisas esse fim de semana. Eu falei: não sei se a gente vai conseguir se encontrar algum dia, porque a gente tem muito evento, muita coisa. Eu não expliquei detalhes, falei: mas eu estou com o dia ocupado quase todo. E eu achei engraçado que ele respondeu assim: não, a gente se fala na terça depois do almoço, então. Deve ir para um retiro, né? Ai, que Deus abençoe, que seja bênção, que o Senhor fale com vocês e tal. E aí eu fiquei pensando, depois ainda comentei com o Dani, eu falei assim: ele está falando de retiro, eu acho que ele pensou que eu ia para uma chácara, passar o dia lá na piscina. Ele sabe que tem a parte espiritual, mas eu acho que no retiro dele ele pensou: vai estar lá, tipo, no meio do mato. E nós temos, por direção de Deus, já há muitos anos, né, o pastor, desde antes de vir para cá, a direção do Senhor é que a gente não saia da terra que Deus nos deu, é que a gente permaneça aqui. Porque nesses dias em que o mundo tem usado, né, para a glória do Senhor, aqui em Catanduva a gente não tem mais a celebração do carnaval como, né, rua. Há muitos anos, de tanto orarmos também, o Senhor nos deu essa vitória, amém, igreja? Agora, de uma forma geral, o povo está lá envolvido com essa situação, né? Está lá vendo na TV, está ouvindo música, se não está fazendo isso, está lá festando, bebendo, até as tantas, enfim. E nossa missão como igreja nesses dias tem sido há muitos anos, e o que nós estamos fazendo aqui, é buscar a face do Senhor. É buscar não só para nós, sim, para nós, né, claro, também, mas não só para nós, mas buscar a face do Senhor para que haja um novo tempo, para que haja transformação. É isso que nós temos falado aqui nesse Aviva, de sermos transformados. E o Senhor faz no individual e faz no coletivo, amém? O Senhor trata conosco, muda a nossa história individualmente, e Ele também faz em nós como igreja, Ele faz na sua casa com a sua família, Ele faz em nós como filhos, Ele faz em nós como ministério. Ele mudou ontem, transformou, né, o nosso passado. Nós fomos libertos, fomos realmente assim, livres das correntes, dos ciclos que nos prendiam, os ciclos viciosos, como o Gustavo pregou, né, com tanta graça, com tanta unção, que nos prendiam em coisas que iriam nos tirar da presença. E Ele preparou um futuro específico e especial para cada um de nós, como o Mateus também falou à noite, que depende da nossa atitude hoje. Amém? Todo mundo comigo? Amém. Então, nessa manhã, o que nós vamos falar? O que Deus quer para nós? Hoje, nesse tempo, Ele quer que nós tenhamos um coração transformado. Amém? E quando nós começamos a falar sobre os temas, as palavras, quem iria falar o quê, o Senhor veio queimando essa questão do coração transformado em mim. E um texto veio no meu coração praticamente na hora. E ao longo da semana eu fiquei com esse texto na minha mente, pensando e orando sobre ele para que o Senhor pudesse ministrar. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Ezequiel. No capítulo 36, versículo 26.
Ezequiel 36, 26. Pode ser na NVI mesmo, Má. O texto bíblico diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa promessa de esperança que o Senhor dá para nós, amém? Porque nós, naturalmente falando, e como o profeta fala aqui, temos ou tínhamos um coração de pedra. O pano de fundo desse texto aqui, lá quando o profeta Ezequiel é levantado por Deus para falar ao povo de Deus, o povo estava cativo. O povo de Deus vinha vivendo nos últimos tempos, talvez um dos seus piores momentos. O povo tinha sido exilado e estava cativo pelos babilônicos. A cidade de Jerusalém, nesse momento, estava destruída. E eu quero que essa questão desse pano de fundo, eu quero que a gente vá pensando na nossa realidade aqui. O povo estava cativo, exilado, e a cidade prometida, a terra que era deles, por herança, estava devastada. Eu não sei se você percebe, mas parece muito com os nossos dias. O povo cativo, um povo exilado talvez não fisicamente, como estava o povo de Deus naquele momento, mas exilado da vontade de Deus aqui, para esse tempo, para a nossa nação, para essa cidade, exilado dos propósitos, dos planos de Deus. E a terra estava devastada, Jerusalém estava destruída. Por quê? Porque naquele momento, o povo havia desobedecido, o povo havia abandonado o Senhor, por conta de desobediência e idolatria. O povo de Deus havia se afastado da presença de Deus. Nesse contexto de ruína, de perdição, nesse contexto de tristeza, Deus levanta o profeta Ezequiel para trazer essa promessa. Uma promessa que traz esperança, uma promessa de alegria, uma promessa de restauração. Amém? Porque o texto bíblico diz isso. Deixa projetado, por favor, tá, Má? O texto bíblico diz isso. Que ele tiraria o coração de pedra, o coração que estava naquela hora enrijecido, e colocaria de novo um coração de carne. Agora, para aquele momento, para o povo de Deus, essa era a esperança, era a promessa, aquilo que eles precisavam ouvir. Isso só faz sentido, será, para eles naquele tempo? Ou nós também podemos usar essa promessa, pegar essa promessa de Deus e trazer para a nossa realidade hoje? Trazer para a nossa vida agora, como uma promessa de esperança, de alegria e de fé, de que o Senhor vai tirar um coração de pedra, vai tirar um coração enrijecido e vai nos dar um coração de carne. Para esse tempo, a gente também vai viver essa promessa, amém? Deus não estava falando só de tirar, de restaurar para eles, de colocá-los novamente na terra prometida. Não era só uma promessa geográfica, não era só dar de novo o local, mas era trabalhar na vida deles, de forma a purificá-los. Esse texto um pouquinho para cima, se eu não me engano, antes do 24. Põe, por favor, Má. No 24, 23. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor, aleluia, declara o soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. O
O próximo, por favor. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, queridos, não foi só uma restauração ou uma restituição geográfica, mas o Senhor, através de Ezequiel, promete ao povo, fala: eu vou mudar vocês, eu vou trazer vocês de volta à minha presença, mas vocês do jeito que estão não podem ficar. Do jeito que vocês estão, vocês se contaminaram, se entregaram às impurezas, à idolatria, à desobediência, e dessa forma não dá para ficar. Eu vou lavar vocês. Eu vou limpar a vida de vocês. Eu vou mostrar para todas essas nações que eu sou santo, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Que lindo nós podermos ver isso. O Senhor falando isso ao povo. Agora o Senhor está falando isso hoje. Dia 2 de março. Aqui em Catanduva. Para a Igreja Cristo Salve em Catanduva. O Senhor está falando assim, ó. Não importa a idolatria que você viveu. Não importa a impureza que você se contaminou. Eu vou fazer. Eu vou transformar, eu vou lavar, eu vou purificar você, para que todos vejam a minha santidade. Aleluia. Isso tudo é para nós, fala para nós de uma mudança espiritual. Amém, queridos? Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que você deve guardar. O texto, essa NVI está um pouquinho diferente da minha, mas enfim. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. A minha versão falava assim, ó, de tudo, pois, que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele é que provém a fonte da vida. Nós vamos falar sobre um coração transformado aqui. E se nós não entendermos que nós precisamos guardar o nosso coração e viver essa transformação proposta pelo Senhor, ao invés de fonte de vida, o que nós teremos? O que é o contrário da vida? É morte. Então esse é um tempo de nós olharmos para nós mesmos e buscarmos a fonte da vida. Amém, queridos? No texto lá de Ezequiel, eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é o coração de pedra. Quando o profeta fala, Deus fala, né, através da vida do profeta: tirarei de vocês um coração de pedra. O coração de pedra, ele representa um coração enrijecido, endurecido. Amém? Que não tem sensibilidade, que não tem empatia, que não olha para o outro e se compadece. Um coração que não ama, um coração que não perdoa, um coração que não se quebranta. A palavra também nos diz, né, que Deus aceita os quebrantados de coração. Amém? O coração de pedra é um coração teimoso, um coração resistente à vontade de Deus. E como será que a gente chega nessa condição? Como será que a gente chega? O que causa esse coração de pedra? Como nós chegamos nesse ponto de termos o nosso coração dessa forma, enrijecido, insensível, que não ouve a voz de Deus, que resiste à vontade de Deus, que não se compadece daqueles que precisam? Basicamente, o que nos leva a ter um coração enrijecido
é uma coisa só. É pecado. E aí, dentro de pecado, eu quero ressaltar 2 pontos. Entenda pecado como pecado. Como mentira. Vou pensar assim, vamos pôr na balança? Não existe balança, né? Mas vamos pôr na balança. Tipo, pecadinho e pecadão, sabe? Quando a gente tem aquela coisa na cabeça que, é só uma mentirinha? Nunca matei ninguém. Mas isso é só uma mentirinha? É pecado. Mas dentro do pecado, que enrijece, que endurece, que transforma o nosso coração em coração de pedra, eu quero ressaltar 2 pontos. O primeiro deles é a respeito do nosso orgulho. A palavra de Deus fala que o Senhor rejeita um coração soberbo, um coração orgulhoso. Mas Ele dá graça ao humilde. O orgulho é talvez uma das principais coisas, dos principais erros, pecados, que vão realmente endurecer o nosso coração. Porque ele nos coloca num lugar de autossuficiência, num lugar de independência de Deus. Ele nos coloca, o orgulho nos coloca num lugar de que nós, por nós mesmos, somos capazes de alguma coisa. Somos capazes de alcançar, somos capazes de vencer, somos capazes de lidar. É quase como aquele pecado de estimação que você toda vez se arrepende, pede perdão, mas você não consegue vencer porque você acha que sozinho você dá conta. É você olhar para a sua vida e se ver num lugar de misericórdia. Eu creio que no nosso meio, como cristãos, a gente não vive isso, mas é olhar para a sua vida e pensar que você está lá por mérito próprio. E às vezes a gente não vive isso em uma área. Eu sei que Deus me colocou no meu trabalho, eu reconheço que Deus, naquele lugar, Ele me levantou. Eu reconheço, eu tenho essa dependência de Deus nessa área. Agora e as outras? Eu não tenho essa dependência de Deus, talvez, no meu ministério. Talvez eu não tenha essa dependência de Deus na minha casa, com a minha família. Na criação da minha filha. Talvez eu não tenha essa dependência de Deus no relacionamento com meu irmão. Porque não é uma coisa apenas. Nós vivemos todas as coisas desse mundo. Nós temos muitas coisas aqui que nós somos envolvidos, amém? Nós temos ministérios, temos família, relacionamentos pessoais de amizade, relacionamento com filhos, com marido, nós temos relacionamentos profissionais, e às vezes nós entendemos, às vezes a gente tenta, né? O nosso cérebro nos induz, nos leva a pensar que orgulho tem a ver com dinheiro, que orgulho tem a ver com posses. Então, se eu estou bem de situação financeira, aquela pessoa lá, nossa, ficou orgulhosa, subiu e ficou soberba, porque ela enriqueceu. Gente, tem muita gente, eu vou falar de um jeito mais simples, por favor, não é com má intenção, mas tem muita gente muito pobre, financeiramente falando, muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Por quê? Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com recursos, não tem a ver com posses ou com aquilo que você conquistou fisicamente. Tem a ver com o seu coração. Certa vez a gente viu um pregador que ele falava assim, parênteses, abre os parentes, como diz o Dani. Que ele falava assim, que Deus às vezes não vai prosperar a pessoa, porque sabe que se prosperar a pessoa perde o coração dela. Se a pessoa, a vida inteira vai na igreja de ônibus, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus, em grandes centros, em grandes cidades, né? 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, está lá firme e fiel. Se Deus prosperar e der um carro, ele some da igreja. Ele desaparece da igreja. A gente já viu pastores pregando nesse sentido. E
não é de tudo errado. Ele talvez não esteja, porque também ele deve ter falado com alguma propriedade, com conhecimento de causa de muitos anos de pastoreio, amém? Mas nós não estamos falando só da questão financeira. A gente está falando de um coração altivo, um coração soberbo e orgulhoso. Esse coração é o coração que... Esse coração com esse orgulho é o coração que vai virar um coração de pedra, se já não é. Se já não é um coração de pedra, é o coração que vai se tornar um. Outro ponto que eu quero ressaltar, dentro daquilo que nós entendemos por pecado, que vai transformar o nosso coração em um coração endurecido, são quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Mágoa e falta de perdão nos afastam, nos enrijecem o nosso coração. Porque aí nós deixamos, em primeiro lugar, nós não obedecemos o mandamento do Senhor. O Senhor Jesus, quando lá ensina aos seus a oração modelo, aquela que a gente sabe decora e sabe repetir, a oração do Pai Nosso, ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, perdoa, Senhor, as minhas dívidas, perdoa os meus erros, assim como eu perdoo aos meus devedores, assim como eu perdoo aqueles que erraram comigo, aqueles que pisaram no meu calo. Então, se eu não consigo perdoar ao meu irmão, se eu não consigo liberar a vida dele, se o meu coração é um coração rancoroso, magoado, eu, além de estar desobedecendo uma ordem, um mandamento, eu vou, inevitavelmente, permitir que meu coração se torne um coração de pedra. Ele vai acabar se tornando. Porque essas dores não resolvidas no nosso coração, elas endurecem. Elas endurecem a manifestação do poder de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Deus não pode agir se a gente não está conseguindo liberar perdão para uma vida, para um irmão que te pisou no calo, que fez alguma coisa com você, fica com aquele sentimento de mágoa. Eu não sei se você já teve isso. Eu, para a glória do Senhor, eu tinha isso, eu me lembro. Eu tenho lembranças disso na minha adolescência, de sofrer alguma coisa. Alguém falava alguma coisa torta para mim, atravessado, uma amiga da escola, minha mãe, falava alguma coisa para mim meio dura, meio firme. Eu tinha dor no peito, eu ficava com uma sensação de que eu tinha engolido o choro. Vocês já ouviram isso, esse termo? Engole o choro, você fica com aquela sensação aqui, parada, doía. Era mágoa. Era mágoa. E como pode o Senhor ter liberdade de trabalhar em um coração desse jeito? Ele não vai conseguir trabalhar. Se a gente não fizer, Ele não vai fazer. Deus é cavalheiro, amém? O Senhor não arromba a porta, Ele bate para entrar. E aí a gente está lá com o nosso coração assim, corrompido, doído, magoado, e não consegue viver o agir de Deus na nossa vida. Aí a gente começa, então, a ter as consequências desse coração de pedra. A gente começa, dentro do nosso círculo, da nossa vida, do nosso meio, ter os problemas de se ter um coração de pedra. A gente começa a não ter bons relacionamentos interpessoais ou pessoais, relacionamentos com irmãos, relacionamentos até mesmo com quem não é irmão. Você, irmão no sentido de não compartilha da mesma fé que você aqui. Lá o teu amigo do seu trabalho, que não é de Jesus, não é convertido, mas você não consegue ter empatia, você não consegue se olhar e entender a situação dele, você não consegue ter bons relacionamentos. Nós nos tornamos incapazes de amar o próximo verdadeiramente como o Senhor nos ordenou. De entregar a nossa vida por Ele. Os nossos relacionamentos com Deus, então, eu não vou nem,
Se com o nosso irmão, o nosso relacionamento fica abalado com o coração de pedra, imagina o nosso relacionamento com Deus. Aí a gente começa a ficar cada vez mais distante, cada vez mais afastado. E a gente começa a não ter mais alegria. A gente começa a não ter mais paz. Não tem nada pior, igreja, do que a gente viver distante do Senhor, com o coração de pedra, porque isso gera em nós uma tristeza da destituição da glória. Imagina você não ter paz, você não ter alegria para viver, para acordar, para ser grato a Deus por aquilo que você recebeu. Senhor, obrigada por mais um dia. Não tem nada de diferente hoje, mas o Senhor me permitiu abrir os meus olhos. Esse coração de pedra vai te tirar desse lugar de gratidão mínima pelo que o Senhor tem dado e feito por nós. E aí, consequentemente, o nosso coração de pedra gera esse vazio emocional. Esse vazio que aí a gente começa a buscar, às vezes em comida, às vezes em relacionamentos, às vezes sejam relacionamentos de amizades tóxicas, amizades que nos fazem mal, seja em relacionamentos de casal. Aí você busca algo que você não vai achar preenchimento nunca, porque o problema não está lá. O problema está aqui. O coração que está duro é o seu. O vazio emocional que esse coração de pedra causa é aqui. E é aqui dentro que tem que ser tratado. É aqui que tem que ser mudado. E aí, depois de falar toda a parte ruim do coração de pedra, vamos pensar que a promessa é de alegria, a promessa é de esperança, amém, igreja? A promessa que o Senhor dá através de Ezequiel é que tirarei de vocês o coração de pedra, aleluia, glória a Deus por isso, e te darei o quê? Um coração de carne. Estão comigo, amém, igreja? Te darei um novo coração, um coração de carne. O coração de carne que muda tudo. Um coração de carne que é uma mudança total e radical naquilo que a gente estava vivendo. Amém? É a varinha mágica de Deus. Amém? Mais ou menos, amém. Porque não é a varinha mágica de Deus. 2 Coríntios 5,17 fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura já são. Amém? Eis que tudo se fez novo. Então, de uma só vez, você foi transportado do império para o reino de Deus. Você foi limpo e livre das garras, das amarras do diabo. Só que depende da gente. Porque se a gente não passar pelo processo de transformação, e isso é o ser humano, e aí isso é uma convicção minha, nada que não custa, a gente não valoriza. Mateus falou um pouco disso ontem aqui, sobre o preço de você fazer hoje, para ter lá no futuro, amém? O que a gente precisa? A gente precisa fazer hoje, mudar hoje, plantar hoje, para lá no futuro a gente ter a colheita. E se o Senhor simplesmente viesse com a varinha mágica santa e desse assim, transforma coração de pedra em coração de carne, plim! Daqui pouco tempo, o nosso coração ia estar de novo enrijecido e endurecido. Porque não nos custou a transformação. Toda a transformação que Deus propõe, ela tem um preço a ser pago. A graça não é
de graça. Houve um preço pago, amém? Houve um preço de sangue pago. O preço de sangue pago por Jesus na cruz não foi pouco, não foi barato. Então, como é que a gente pode querer um passe de mágica santo para poder receber um coração pronto e achar que tudo bem? Esse processo que nós precisamos viver de mudança do nosso coração, ele depende da nossa disposição e da nossa cooperação. E como nós fazemos isso então? O primeiro passo que nós precisamos dar é reconhecer. Amém? A gente precisa olhar para dentro de si. Olhar para a nossa vida. Olhar para as nossas atitudes. Olhar para o nosso coração e enxergar um coração de pedra. Porque se a gente não reconhecer que tem um coração de pedra, não dá para Deus fazer mais nada. A gente acha que está tudo joinha, a gente acha que Deus está dando um like lá, está apertando o botãozinho do like. Não tem como Deus agir. Ele não vai conseguir mudar aquilo que você nem reconhece que está errado. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, é reconhecer que a gente precisa trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. O segundo ponto é, diante do reconhecimento, haver o arrependimento. É entender que que viver com o coração de pedra, fere a santidade de Deus. Que viver com o coração endurecido, enrijecido, não só nos afasta da presença dele, nos tira do lugar de bênção, nos tira do centro da boa, perfeita e agradável vontade dele. Não só isso, só não no sentido de pouco, mas no sentido de menos quantidade de coisas. Mas nós precisamos nos arrepender de vivermos assim. Nos arrepender de termos chegado nesse ponto. Lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus fala com João e dá a visão para ele das igrejas, ele fala assim para uma igreja: eu conheço a tua obra. Eu sei o que você tem feito, mas você deixou o primeiro amor. O teu coração não me ama como antes. Você não faz mais como você fazia lá no começo. E aí o que o Senhor fala? Volta lá onde você caiu. Vai lá onde você caiu. Arrependa-se. E levanta para começar de novo. O arrependimento é necessário. Quem não sabe que está doente, não procura médico, amém? Se você não sabe que você está doente, você vai no médico para quê? Não vai. Então você precisa reconhecer e se arrepender. O arrependimento é o teu procurar médico. Senhor, eu me arrependo e eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinha. E aí vem o próximo passo. Nós temos um ajudador. Nós temos o auxiliador, nós temos o consolador, aquele que foi enviado do céu, aquele que é como Deus. Quando Jesus sobe, ele fala assim: eu vou, mas eu logo enviarei aquele que é como eu para vocês. Vocês não vão estar sozinhos, vocês não vão permanecer sozinhos, não vão estar órfãos, mas eu vou estar aí, capacitando, ajudando, conduzindo, falando, dando direção, mostrando o caminho. E aí a gente precisa, diante desse reconhecimento e arrependimento, pedir pela ajuda e pela intervenção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia fala que é Ele, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito Santo que somos convencidos daquilo que nós fazemos de errado, daquilo que
desagrada a Deus, daquilo, como eu já falei, que fere a santidade de Deus. É Ele, é a sirene vermelha que apita no seu coração quando você está fora do centro da vontade de Deus. Quando você está saindo do propósito, quando você está pecando, se sujando na lama. Essa sirene vermelha que grita dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus, te alertando, te avisando, porque tantas vezes daria para a gente não cair, se nós estivéssemos com essa sensibilidade, com essa atenção para a voz dele. Amém? E aí, diante disso, depois de clamarmos pela ajuda do Espírito Santo, para nós podermos ter esse coração transformado em coração de carne, nós precisamos meditar na sua palavra. É encher o coração daquilo que é verdadeiro, daquilo que traz esperança, daquilo que gera alegria, daquilo que nos conduz à vontade de Deus. Como eu vou saber para onde eu tenho que ir se eu não ouço, se eu não busco a vontade de Deus? Eu não vou nunca conseguir saber qual é o meu lugar de bênção, qual é o meu lugar de propósito de Deus, de vontade de Deus para mim, se eu não buscar a vontade dele para mim. A palavra de Deus está disponível para a gente poder ouvir o quanto for. E também, como o Mateus ministrou ontem aqui com tanta graça, eu falei, Senhor, glória a Deus, porque o Espírito é realmente um, e ele vai conduzindo, né, as nossas palavras para que a gente possa ir complementando a outra palavra. Mas quanta graça no Mateus ao ministrar aqui, falando de nós sermos meninos, de nós precisarmos de leite, como Paulo fala, e virmos aqui de domingo em domingo, de quarta em quarta, para pegar o filé mignon dos 3 versículos principais. Eu achei demais o termo que ele usou. Vem aqui e a gente só quer comer filé mignon. A gente não quer meditar na palavra, a gente não quer ir lá no mercado comprar aquele ossobuco, que é uma delícia, mas é cheio, a carne é toda grudadinha no osso, que você precisa limpar, que você tem trabalho para ir lá tirar aquela carne, que é uma delícia. Alguém já comeu? É muito bom. Só que dá trabalho. Não é fácil, dá trabalho. Você ir lá, limpar, tirar aquela melhor parte. A gente ainda teima em vir de domingo em domingo, e a gente quer o melhor bife do filé que o pastor preparar para o domingo. Se possível, com um molhinho por cima, assim, aquele meio agridoce, porque se for muito forte também o paladar já rejeita. Então tem que ser meio agridoce. Se for aquele molho punch, como dizem os cozinheiros de televisão, aí, que programa de culinária que fala, aquele molho forte, aquele molho picante, aquele molho... Ai, mas já não está tão bom assim. Porque eu queria era aquele filezinho com um molhinho suave. Não precisa vir com muita agressividade, não, pastor. Misericórdia, né, gente? A gente precisa dar esse passo também. De nos aprofundarmos na palavra de Deus, de irmos até o fundo. O pastor também usa essa ilustração, eu acho muito legal. Ninguém tropeça em diamante na rua. Alguém tropeça em diamante, esmeralda pela rua? Não, você tropeça em pedrisco, pedregulho, pedra que não serve para nada, a não ser fazer asfalto e concreto. Agora, a gente quer isso não é diamante, tá, gente? Só para saber, é uma zircônia. Mas a gente quer uma pedra bonita, que brilha. A gente quer um negócio bonito, que reluz. E a gente não quer pagar o preço para ir lá cavar, para achar essa pedra. A gente não quer pagar o preço para ir até onde ela está, encontrar. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar a sua face para ouvir o que é que Ele tem para nós. Verdades que estão no interior da palavra. Naquilo que é mais na sua essência. Amém? Nosso novo coração, ele não é só uma bênção.
O nosso novo coração de carne, como eu já disse, ele não é o pó mágico santo de Deus. Mas ele é, esse texto de Ezequiel, ele é um chamado para a nossa ação. Ele é um chamado para nós avançarmos nestes passos de reconhecimento, de arrependimento, de busca pela voz do Espírito Santo, de orar diante do Senhor, pedindo perdão arrependido e de nos aprofundarmos na palavra de Deus. Amém? Agora, quem decide viver essa ação, quem decide se entregar a esse processo, experimenta uma nova vida. Experimenta uma nova realidade, um novo tempo. Experimenta um novo futuro, o futuro transformado que o Mateus falou ontem à noite. Amém? Eu quero, nessa hora, nós ainda não terminamos, mas por direção do Senhor, eu quero fazer uma ministração com vocês. Talvez, enquanto eu pregava aqui a respeito de reconhecer seus pecados, de se arrepender, talvez você esteja na igreja há tantos anos, talvez você esteja aqui já convertido há 15, 20, 30 anos, ou talvez até mais. Mas o Espírito Santo me colocou isso no meu coração, então eu quero dar a oportunidade. Eu quero que, por favor, toda a igreja feche os olhos, permaneça com os seus olhos fechados. E eu quero que você, nessa hora, olhe para o seu coração. Olhe aí para o seu coração e analisa se o seu coração é um coração de carne. É o coração de carne que o Senhor preparou para você? Ou se talvez o seu coração hoje seja um coração de pedra? Talvez você esteja aqui e você veio convidado por alguém, um amigo te chamou, não sei. Talvez você nunca tenha erguido a sua mão para Jesus. Talvez você nunca entendeu quem é esse Jesus. Talvez você não entendeu o que ele fez. Você acha até lindo. Nossa, Jesus foi um homem tão sábio. Mas você não compreendeu, como eu disse, o preço de sangue que foi pago na cruz. E esse preço foi por você. Ele deu a vida dele lá naquela cruz por você. Então, nessa hora, todo mundo com os olhos fechados, eu quero que você, se você identificou no seu coração nessa manhã um coração de pedra, se você está precisando passar por esse processo nessa manhã, de reconhecimento, de arrependimento, de pedido de perdão a Deus e de entrega do seu coração mais uma vez na mão do Senhor, porque você talvez você nunca fez isso, nunca orou, nunca entregou o seu coração de verdade, então esse é o seu momento. Mas se você já fez essa oração um dia e de alguma forma se afastou dos planos, se afastou dos propósitos, se envolveu com as coisas naturais e permitiu que o seu coração se enrijecesse, se você identificou um coração orgulhoso, se você identificou um coração magoado, um coração que não libera perdão, essa é a hora de você erguer a sua mão e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu deixei o primeiro amor. Eu quero que você tenha liberdade, sem constrangimento, sem te expor de forma alguma. Toda a igreja está de olho fechado. Por isso, se você tem identificado que você precisa dessa reconciliação, se você precisa desse tempo diante do Senhor, realmente entendendo que
o teu coração está magoado, o teu coração está fechado, o teu coração está duro, está com orgulho, está com vidas sendo carregadas aí por falta de perdão. Eu quero que você erga a sua mão, demonstrando não para mim e nem para ninguém nesse templo, mas demonstrando para o Senhor, que você quer mudar, que você está disponível para receber esse novo coração de carne, para viver um tempo novo no Senhor. Erga sua mão bem alto e demonstre para o Senhor, ore: Senhor, eu me arrependo de ter colocado o meu coração nesse lugar de endurecimento, nesse lugar de rigidez. Eu me arrependo, Senhor, de não ter vivido uma vida como o Senhor me pediu, de ter mantido vidas presas a mim por orgulho, por falta de perdão, por mágoas. Nessa hora, Senhor, nós, como teus filhos, oramos, Senhor, nos arrependendo diante de Ti. Senhor, eis os teus filhos aqui manifestando, Senhor, que precisam do teu Espírito Santo, precisam do teu toque, da tua ajuda. Espírito Santo de Deus, o Senhor é que nos convence. Então, que o Senhor possa vir em cada coração agora e trazer um bálsamo, um refrigério, que venha a tua cura, Senhor, em nome de Jesus, e que esses corações sejam realmente, de uma vez por todas, livres, transformados. Em nome de Jesus, eu declaro que agora, o coração que era de pedra, um coração que estava enrijecido, que estava endurecido, agora está sendo retirado pelo Senhor e sendo entregue um novo coração, um coração de carne, um coração que ama, um coração que obedece a Deus, um coração que ouve a voz do Espírito Santo, um coração que busca de toda forma a face de Deus, busca com intensidade, busca com amor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu sei que nessa manhã o Senhor trouxe reconciliação para muitas vidas. Vidas que precisavam, Senhor, olhar para dentro e reconhecer que estavam vivendo uma vida endurecida. Glória a Deus, aleluia. Agora, queridos, eu quero continuar falando sobre um homem que talvez, eu acho que ninguém vai lembrar dele da Bíblia, mas tudo bem. A gente vai falar da história dele um pouquinho. Ele era um homem que buscava fazer tudo o que o Senhor queria. Abra, por favor, Marina, o texto em Atos, capítulo 7, versículo 55. Atos 7, 55. A palavra de Deus diz assim: Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Tem mais um pedaço desse versículo? Não, então tá, até aí por enquanto. Não, vamos seguir, 8:1.
E Saulo, quem conhece Saulo aqui? Além daquele. Estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens quanto mulheres e lançava-os na prisão. Até o 3. Esse homem, Saulo, é o maior apóstolo que nós podemos conhecer. Por causa desse homem, o evangelho chegou até nós. Ele foi o primeiro que saiu pregando e, como apóstolo, falando da palavra de Deus. Só que nesse texto que a gente leu, Saulo estava na morte de Estevão. Saulo, o versículo 1 do capítulo 8 diz que Saulo consentia com a morte de Estevão. Saulo perseguia homens e mulheres para serem presos. Por que será? Será que o coração de Saulo era um coração de pedra ou não? Saulo havia sido criado e ele era um fariseu conhecedor de toda a lei. Ele queria, com excelência, cumprir a palavra de Deus. E nesse momento, nesses textos que nós lemos, ele estava achando que ele estava cumprindo a palavra de Deus. Vamos para o capítulo 9, por favor, cá. 9:1. Versículo 1 do capítulo 9 de Atos. Um dia, Jesus, o nosso Jesus, encontra com Saulo. O texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, está vendo que caminho está com letra maiúscula? Pertencessem àqueles que eram de Jesus, o caminho. Jesus não havia dito, eu sou o caminho? Aqueles que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Próximo. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Saulo era um homem irrepreensível na lei. A gente vai ler um texto já em que ele se descreve. E ele era o cara. Ele era o cara de conhecedor da lei, de cumpridor dos mandamentos. Ele fazia porque ele tinha aprendido que era certo, mas ele fazia para o Senhor. Ele não fazia para si. Ele não fazia porque ele achava que ele era melhor. Ele fazia, dedicava a sua vida a isso, cumpria os mandamentos, porque ele queria cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele obedecia a Deus. Saulo não estava fazendo nada da sua cabeça.
Quando surge a igreja, quando Jesus vem e levanta os discípulos, e aí as multidões começam a segui-lo, Saulo olhava para Jesus e enxergava uma ameaça para Deus. Ele não havia ainda entendido. Só que em um momento da sua vida, o próprio Jesus vem e se revela a Saulo. Agora o que acontece? Saulo tem um encontro com o Senhor. Literalmente cai do cavalo. Vê a glória de Deus e fica cego por 3 dias. Alguns estudiosos falam que nesses dias Saulo viveu experiências que talvez nenhum dos discípulos tenha vivido. Ele mesmo, em algumas das suas cartas, relata algumas experiências dessas, mas ele vive com uma intensidade tão grande aqueles 3 dias, na presença de Jesus. Ele entende quem falou com ele naquela hora de uma forma tão verdadeira e genuína, que da mesma forma em que não havia dúvidas antes de que ele estava fazendo o certo, imediatamente após, ele continua fazendo o certo, sem dúvida. Vamos lá para o 17, no capítulo 9, por favor, Má. Só para completar que o texto é bem longo, a gente não vai ler todo ele, mas aí Jesus pede para que ele se levante e vá para a cidade. O Senhor levanta Ananias, um homem também sábio e piedoso, leva Ananias até a presença de Saulo. E ele era tão famoso pelas suas obras, pelo seu zelo e pela perseguição que ele fazia à igreja, que Ananias até... Senhor, esse homem é perseguidor de cristãos, ele vai me matar. Eu já marquei o encontro com ele. Eu já me revelei a ele. Vai lá e faz o que eu estou falando, porque esse homem é importante para mim. Aí Ananias obedece, vai até a presença de Saulo, onde ele estava. E aí nós chegamos aí. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Segue mais um, por favor. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo saiu para sua viagem com cartas de recomendação, para sair prendendo todos os cristãos que ele encontrava no meio do caminho, que ele encontrasse no meio do caminho. E quando ele chega em Damasco, no meio ele encontra Jesus. E quando ele chega lá, ele se levanta naquela mesma cidade, imediatamente após, ele se levanta para falar que Jesus é o Cristo. Essa talvez seja uma das maiores transformações que nós podemos ver na vida de alguém na palavra de Deus. Porque foi algo que ele saiu com um propósito de Damasco. No meio da sua viagem, o encontro com Jesus acontece. E ele, no destino, não demorou 1 ano, 2 anos, ele ficou pensando se valia a pena, se era verdade, se era isso mesmo. No destino, imediatamente após
o encontro com Jesus, ele se levanta nas sinagogas e agora, ao invés de perseguir os cristãos, ele vai falar de Jesus. Ele começa a revelar quem Jesus é para as pessoas. É claro que o povo desconfiou, é claro que eles olharam para aquilo e pensavam, meu Deus, não é verdade, ele deve estar, eu imagino, né, meu cabeça aqui, meu mundo de Bob, eles pensando, não, ele está fingindo para se infiltrar aqui no nosso meio e vai prender todo mundo depois, porque na verdade, talvez isso passasse até pela nossa cabeça. Como pode aquele que estava perseguindo, aquele que matou Estevão dias atrás, que consentiu com a morte, com o apedrejamento de Estevão dias atrás, agora está aqui falando que Jesus é o Cristo? É isso que Deus faz. É isso que Jesus faz, igreja. Jesus tira. Eu falei para você que o processo de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ele não é uma varinha mágica de Deus, amém? Ele não é um pó santo, mágico, que transforma as coisas sem o nosso esforço, sem o nosso passo, sem a nossa atitude. Mas Saulo aqui agiu. Saulo decidiu, ele teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que ele reconheceu que Jesus era realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio, que foi enviado para resgatar, para salvar, para refazer o caminho, refazer o acesso a Deus. Quando ele reconhece isso, imediatamente a sua vida muda. Imediatamente o seu coração é transformado. Saulo era um homem preso à religiosidade. O que será que tem nos travado? O que será que tem impedido a nossa vida de olhar para Jesus e reconhecendo como Senhor da nossa vida? Nós já oramos aqui. E muitas vidas ergueram a mão e se reconciliaram com o Senhor. Então agora, nessa hora, nós nos tornamos indesculpáveis em achar que Jesus não é o Senhor. E nós, mais ainda, precisamos ter o posicionamento, a decisão de Saulo. Para a gente ir finalizando, abre, por favor, Marina, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. O que será que aconteceu na vida de Saulo, que fez com que instantaneamente, praticamente imediatamente, ele mudasse, a sua vida fosse mudada? Filipenses 3:4. Embora Saulo escrevendo, Saulo escrevendo a carta aos Filipenses. Embora eu mesmo tenho razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Saulo está falando assim para os filipenses. Se alguém de vocês acha que tem razão para confiar no seu próprio braço, na carne, na sua força, eu tenho mais razões ainda para pensar isso. Por quê? Fui circuncidado no 8º dia de vida. Pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Ele está dando o currículo dele para a igreja de Filipenses. Ele está falando assim, se algum de vocês acha que pode confiar em si mesmo e fazer na força do próprio braço, eu muito mais. Por quê? Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou do povo, eu sou da linhagem de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Era a classe, para a época, era a classe mais estudiosa, mais conhecedora da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E aí, ele, no currículo dele, escrevendo para os filipenses, ele fala assim, até aquilo que ele fez de ruim, agora convertido, agora reconhecendo quem Jesus é, até aquilo que ele fez de ruim, perseguindo a igreja, ele fala assim,
Foi por zelo. Foi por causa do zelo que eu tinha pela palavra. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pode seguir, irmã. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Igreja, você consegue ver o quanto nosso coração de pedra, o quanto nosso coração orgulhoso, o nosso coração endurecido, nos afasta da presença de Deus e faz com que a gente, Ele nos coloca no lugar de altivez. Saulo tinha todos os motivos para se achar o cara, mas depois que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele diz o seguinte: eu era tudo isso. Dá o currículo lá, descreve o currículo. Tudo isso para mim. Põe, por favor, Má. Tudo isso para mim. O próximo. Mais um. Contudo, o que para mim era lucro, isso tudo, o currículo aqui, ó, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Próximo. Mais do que isso, considero tudo como perda. E aí ele dá um motivo. Por que ele considera tudo como perda? Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Saulo simplesmente, quando encontra Jesus, pelo sublime amor de Jesus, pela magnificência, a magnitude, a grandiosidade do amor de Jesus, ele entende que tudo aquilo que ele tinha no coração não valia nada. Não valia coisa nenhuma, porque sem Jesus não valia nada. Nem todos conhecem a minha história, e eu não vou contar meu testemunho inteiro aqui, mas eu era, antes de conhecer Jesus, uma pessoa que achava que era a cara. Porque eu sempre fiz tudo tão certinho. Eu sempre cumpri o que precisava. Eu sempre busquei a Deus no lugar errado, como Saulo. Mas buscava a Deus. Eu sempre fazia todas as coisas que precisavam. Eu venho da igreja, a raiz da minha família é uma raiz da igreja católica tradicional, e eu sempre fui a mais envolvida, a que mais ia, a que mais buscava, às vezes até mesmo mais do que os meus pais que me ensinaram a ser assim. Muitas vezes, até mais do que eles. Só que um dia, Jesus me encontrou e me derrubou do cavalo. Porque tudo aquilo que eu tinha vivido, exatamente como aconteceu com a vida de Saulo, tudo aquilo que eu tinha vivido não tinha peso de nada diante de Deus. Tinha peso de nada, não valia nada. Quando eu olhei para Jesus, quando eu encontrei o Senhor, eu vi a sua face, e eu tive essa revelação que Paulo tem, do amor de Jesus. Nada mais vale a pena. Nada mais vale a pena. Saulo estava preso na religiosidade. Eu também estava. Na igreja tradicional, também estava presa na religiosidade. Na ideia e com a ânsia de cumprir protocolos, de fazer. Eu tinha uma frase que eu falava que eu achava linda. Hoje eu tenho até vergonha. Não é bem vergonha de repetir, mas eu achava que eu falando aquilo, eu estava realmente me achando. Eu realmente me achava. Eu falava assim:
eu recebi tanto de Deus, e eu reconhecia que eu tinha recebido muito mesmo, desde muito nova. Eu sempre fui muito abençoada pelo Senhor, e eu sou muito grata ao Senhor por isso. Mas eu falava assim, eu recebi tanto de Deus que eu preciso fazer para Ele, em pagamento, em retribuição, como se eu pudesse pagar o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Se isso não é orgulho, eu não sei o que é. Como se eu pudesse, de alguma maneira, retribuir a Jesus. Tipo, Ele fez tanto, Ele morreu na cruz por mim, então eu vou fazer, até a conta fechar. Até a conta ficar quite. Graças a Deus eu caí do cavalo. Glória a Deus, porque Ele me encontrou. Ele me encontrou e eu pude ver que é a graça pela graça. Não é de graça, mas é graça. Porque se não fosse assim, nenhum de nós seríamos aceitos. Agora, qual que é a nossa postura diante disso? O que a gente vai fazer quando a gente reconhece isso? E aí, a gente começa a caminhar. Eu começo a caminhar minha vida cristã. Eu vou avançando, o Senhor vai fazendo, transformando, movendo. E quem conhece um pouco do nosso testemunho sabe como Deus foi rápido em trabalhar conosco, não é, pastora? Como Deus foi rápido nas ações na nossa vida, porque nós verdadeiramente, genuinamente entendemos. Nós falo eu e o Dani, amém, queridos? Que a gente já era casado quando a gente se converteu, nós nos convertemos juntos. Como Deus foi rápido no seu trabalhar e foi nos colocando nos lugares que Ele tinha planejado. E a vida vai passando, e a gente vai seguindo, e a gente vai seguindo, e a gente vai seguindo e vai ficando de novo religioso. Agora, pior. Porque antes eu ainda era religiosa, mas eu estava no lugar errado. Agora, a gente muitas vezes se vê religioso no lugar que era para ser o certo. E aí, o nosso coração vira de pedra de novo. Aí o nosso coração se fecha para as obras de Deus, se fecha para o amor aos irmãos, se fecha para ouvir a voz do Senhor. Queridos, o lugar que o Senhor tem para nós, que Deus tem para nós, o que Ele espera, né, que a gente faça, a gente precisa estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Porque como Saulo fala ali, é o sublime conhecimento de Jesus Cristo. É o ápice do conhecimento de Jesus Cristo. E se os nossos olhos não estiverem postos lá, a gente inevitavelmente cai no automático. Começa a fazer as coisas pelo automático e se torna religioso. A gente para de se preocupar com as vidas e começa a se preocupar com o protocolo. A gente para de se preocupar com a vontade de Deus e passa a se preocupar com o que vão pensar de mim. Esse não é o nosso lugar, igreja. Esse não é o nosso lugar. Então, essa manhã, eu quero que você pode ir fechando as suas anotações. Eu quero, por favor, se os meninos puderem já ir se posicionando aqui. Eu quero te conduzir, mas na verdade eu não quero te conduzir a uma oração. Porque isso tudo que nós falamos aqui a respeito de um coração transformado, não dá para a gente... Não somos nós, pastores, presbíteros, líderes, discipuladores, que vamos impor a mão sobre a sua cabeça e vai mudar alguma coisa. Porque isso não dá para mudar com uma oração de imposição de mãos.
Isso precisa ser, como eu falei, reconhecido, arrependido e consertado individualmente. Talvez você esteja vivendo uma vida religiosa. Talvez você esteja valorizando mais as regras, mais o protocolo, mais a opinião das pessoas sobre o que vão falar, o que vão pensar de você, mais do que a presença, mais do que a essência, mais do que o motivo verdadeiro. Talvez a gente esteja dando mais valor para aquilo que vale nada. Lá, um dia, diante do Senhor na eternidade, não vai sobrar nada disso aqui. Não vai sobrar procedimento, não vai sobrar protocolos, não vai sobrar reputação. Como Paulo fazia porque ele achava que era certo. E eu não estou falando que é para fazer de qualquer jeito, que é para fazer relaxadamente. Não é isso, amém, queridos? O Senhor, Deus, é Deus de ordem, é Deus de organização. Ele é Deus zeloso pela sua igreja, pela sua noiva, pela sua obra. Mas isso não pode ter mais peso do que a presença, a essência, do que o amor de Jesus revelado ao nosso coração de uma forma verdadeira. Eu não marquei o nome para finalizar, eu esqueci de marcar o nome do dono da frase. Mas eu li, depois até se eu encontrar novamente, eu dou crédito ao dono do crédito. Falando a respeito da igreja perseguida. E às vezes a gente acha que o maior inimigo da nossa fé, o maior inimigo de nós cristãos, são os perseguidores de Cristo. A gente pensa nos missionários lá na Índia, na China, em países onde há muita perseguição, Coreia, onde há perseguição contra os cristãos, e a gente pensa que esse é o maior inimigo da nossa fé. E na verdade, o maior inimigo da nossa fé não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. O maior inimigo da nossa fé é nós vivermos um cristianismo menor do que medíocre, religioso, preso em protocolos, preso na opinião das pessoas, preso nos procedimentos e esquecendo do Rei dos Reis. Amém? Eu quero que você, diante de tudo o que eu falei, que você olhe para o seu coração, que você tenha realmente liberdade de se colocar aqui, ó. Há aqui um altar, há um grande espaço aqui, ó, de derramamento do seu coração, para que você possa realmente sair daqui, como eu orei no começo, diferente de como entrou, que o teu coração possa sair daqui focado, voltado para o trono, para o Rei, para o amor que vale a pena, para o amor que importa, que é o amor eterno, o amor sacrificial do nosso Rei Jesus. Amém? Então tenha liberdade, enquanto o grupo ministra, de se prostrar, se levantar, venha aqui à frente, dê o seu passo, mostre para o Senhor. Você pode falar assim: Tati, vou orar daqui, vou me prostrar aqui na minha cadeira. Você pode, realmente você pode. Mas a religiosidade também faz isso. A religiosidade te prende aí na tua cadeira, quando você pensa assim: ah, Deus está ouvindo a minha oração aqui. A religiosidade te prende aí no teu lugar, quando você pensa assim: ó, eu não preciso ir até lá para ser curado, para ser
restaurado, para ter o meu coração trocado. Eu posso fazer daqui? Sim, você pode. O Senhor permite isso. Só que a minha oração e o meu pedido para você nessa manhã: liberte-se dessa religiosidade. Livre-se disso, dessa corrente no seu pé que não te permite sair daí, levantar e vir aqui, mostrar para as pessoas também, mostrar para o mundo espiritual, mas mostrar para as pessoas, se colocar, se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, eu vivia uma vida errada, eu estava com meu coração torto e agora eu estou aqui para me consertar diante do Senhor. Amém, queridos? Tenha liberdade, enquanto o grupo ministra, você pode se colocar diante do Senhor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ora lá na Nayeshes, ora lá na Mayasho, Xerele Candara lá na Yasura, lá na Yes. Querida, essa hora é a tua. Essa hora é a tua de se arrepender, essa hora é a tua de se prostrar, de orar e realmente reconhecer. Assuma para o Senhor, fale para Ele, use, verbalize aquilo que você identificou no seu coração. Aquilo que o Senhor te mostrou nessa manhã.
Quando você verbaliza, quando você fala para Ele, põe para fora. O Senhor vem e te cura, o Senhor vem e transforma. Em nome de Jesus, Senhor, teus filhos estão aqui nessa hora, orando a Ti, derramando seus corações. Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas. Nós reconhecemos, Senhor, o nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido, enrijecido, o nosso coração que não ama como o Senhor ama, o coração que não vê boas coisas, que não vê com os olhos que o Senhor vê, mas ao contrário, o coração orgulhoso, um coração altivo, que guarda mágoas, que não perdoa, que acusa ao invés de ajudar. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão. Nós estamos aqui para pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes fazemos achando que estamos fazendo certo, achando que o Senhor está se agradando, e achando que estamos sendo aprovados pelo Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque entristecemos ao Senhor quando agimos assim. Perdão por vivermos uma vida religiosa, presa, Senhor, naquilo que nós pensamos, presa nos protocolos, nos procedimentos, nas formas de fazer, nas maneiras de agir. Perdão porque o Senhor espera que a gente viva uma vida livre, e nós nos prendemos, nós nos amarramos com essas coisas naturais. Nós nos preocupamos mais com a nossa autoimagem, com aquilo que vão pensar de nós, do que com a Tua vontade, Senhor. Ah, Jesus, perdão. Perdão porque nós nos preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar, do que com o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor. Nós queremos levantar daqui, Jesus, com um novo coração de carne, um coração que ama o Senhor, um coração que ama os irmãos, um coração que se entrega, que vive a vida plena, alegre, cheia de esperança, um coração que busca agradar ao Senhor em tudo, um coração que vê a Tua face, que reconhece o Teu senhorio, que reconhece o Teu amor, o Teu sacrifício. Não há nada maior do que o Teu sacrifício por nós. Não há nada maior do que o Teu sacrifício naquela cruz, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque hoje saímos daqui com o coração transformado em Ti. Saímos daqui com o coração mudado pelas Tuas mãos. Saímos daqui, Senhor, novas pessoas, por uma vez por todas, com a digital do Senhor, amoldada, marcada no nosso coração, em nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar Vá se colocando em pé, querido, se você cada puder. dia mais se recompondo. satisfeito em Ti. E cante essa parte dessa canção como a sua À oração. medida em que Te conheço mais, Tudo perde o seu valor. Erga suas eu mãos. estou aprendendo Entregue-se, renda-se. a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Com mais intensidade. Eu
Aplauda Jesus. Celebre. Celebre o seu coração transformado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Queridos, olhe só mais um minuto para mim, um instante aqui. Agora é a nossa hora. Amém? Amém. Agora é a nossa vez. Nós precisamos, cada um de nós, precisa continuar. Não dá para retroceder, não dá para parar, não dá para voltar a ter um coração de pedra. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Não dá para viver de novo aquelas coisas antigas. Porque como Paulo foi transformado, e hoje nós olhamos para a palavra de Deus e vemos tudo o que aconteceu. E todas as coisas que Paulo fez, as cartas que ele escreveu, as igrejas que ele levantou, ele nunca mais voltou atrás. Uma vez que ele entendeu, ele teve o seu encontro com o Senhor, como nós cantamos. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos no Senhor, nada mais vai nos satisfazer. Então, é de agora para frente, amém? É daqui para frente, glória a Deus, aleluia, aplauda Jesus mais uma vez, celebre o seu coração transformado pelo Senhor, aleluia. Pode ir voltando para o seu lugar. Glória a Deus por essa palavra, cremos que o Senhor fez grandes coisas aqui nessa manhã e vai continuar fazendo. Amém, queridos? Como está teu nível de expectativa aí? Baixo, né? Vou perguntar de novo, que acho que o som não está muito legal aqui. Peraí. Ô Gu, dá um jeito aí, Gu. Como está teu nível de expectativa? Aí sim, porque Deus tem grandes coisas para você ainda, não só nessa noite, mas até terça-feira, tem muita coisa ainda que o Senhor irá fazer, amém? Então enche o teu pulmão de ar aí, vamos dar o nosso glória a Jesus, e o grupo vai terminar aqui louvando com muita alegria. Você pode ter liberdade para vir aqui com um novo coração, louvar e adorar ao Senhor, amém, queridos? Que todo o povo de Deus diga... separados, destituídos da glória de Deus. Agora justificados pelo sangue